Olá, muito bom dia para você. Está no ar o Jornal da Manhã. Confira os destaques de hoje. Perda auditiva? É possível recuperar a audição com a ajuda de aparelhos? Trotes telefônicos prejudicam o atendimento prestado pelo SAMU. Quando devemos levar a criança ao pediatra? Só quando ela estiver doente? Moda plus size valoriza mulheres que não se preocupam com o peso. Festa da Jussara começa neste fim de semana no Maracanã. E mais, na entrevista no estúdio, converso com o ortodontista José Cláudio Freire sobre perda precoce da dentição e cuidados necessários à higiene bucal. Agora, no Jornal da Manhã. Trabalhar em ambientes barulhentos, doenças ou até mesmo a idade avançada são fatores que podem desencadear perdas auditivas. Em alguns casos, o uso de aparelhos pode restabelecer parte da audição, trazendo mais autonomia para quem sofre com essa limitação. Muita gente acredita que perda auditiva ou surdez são problemas que só aparecem quando ficamos mais velhos. Mas especialistas afirmam que não é bem por aí. Na verdade, sempre existiu esse percentual de pessoas mais jovens com perda auditiva. Entretanto, pelo tamanho das próteses, que eram tamanhos relativamente grandes, tinha até aparelhos de caixa que se assemelhava a esse tamanho de equipamento, então isso dificultou muito a utilização dos aparelhos pelos jovens, crianças e adultos, né? Principalmente na fase adolescente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2050, o número de pessoas com algum nível de surdez deve dobrar, chegando a 900 milhões. Tem as doenças de base, né, como por exemplo as perinatais, são citomegalovírus, tem a rubéola, que causa muita surdez. No passado teve o sarampo, a cachumba, foram os encadeadores das perdas auditivas. Né? E, logicamente, o nível de ruído, a poluição sonora, a cada dia que aumenta, o uso de fone de ouvido constantemente, isso traz um nível de perda auditiva. Mas a ciência e a tecnologia avançam para enfrentar o problema. Próteses cada vez mais modernas e cheias de funcionalidade são criadas. Quanto mais cedo o problema for identificado e acompanhado, menor os prejuízos. Então, o paciente coloca o aparelho no ouvido, ele pode usar de um lado só dos dois, e aí ele vai amplificar todos os sons ambientes, mas ele não vai amplificar de maneira uniforme todos os sons, ele vai amplificar os sons que são necessários a serem amplificados. Com a parte de inteligência artificial e essa tanto de tecnologia que a gente está agregando à saúde, os aparelhos eles têm várias funções, como por exemplo, você atender um telefone pelo próprio aparelho, você pode escutar a televisão pelo próprio aparelho. Tem crianças que precisam de usar o aparelho, então botam um microfone na professora e a criança pode sentar lá atrás e escutar diretamente no aparelho a voz da professora. Fora a comunicação que esses aparelhos têm com os smartphones atuais. Além de modernos, os aparelhos têm ficado mais compactos. Isso facilita para quem precisa usar, mas não abre mão da discrição e dos hábitos normais do dia a dia. Esse tipo de aparelho que eu uso, ele é bateria. Então, basicamente, a cada uma semana eu tenho que trocar ela. Mas existem outros tipos que eles são recarregáveis, que quando chega à noite, tu coloca na tomada que ele carrega direitinho. Esse meu aqui, o cuidado que eu tenho que ter com ele é justamente essa questão que ele não pode molhar, o suor, às vezes também eu tenho que ter um cuidado que ele pode danificar o aparelho. Mas assim, é muito tranquilo em relação a isso. O que afeta é justamente a questão da surdez, porque eu sou estudante de psicologia, então a nossa ferramenta de trabalho é justamente essa escuta qualificada. Então foi um pouco assustador no começo, tanto que eu ouço bem de um lado, eu fui atrás desse tipo de ferramenta para me auxiliar nessa minha questão, e depende do lugar. Quando é um lugar que tem muito som, muito ruído, eu mesmo com o aparelho eu devo me concentrar para entender o que as pessoas estão falando. Só que as próteses não são baratas. O valor médio por peça varia entre 3 e 20 mil reais e, normalmente, deve-se usar nos dois ouvidos. Além do SUS, aqui em São Luís, a APAE ajuda com o programa Saúde Auditiva, que auxilia desde o diagnóstico até a aquisição de próteses e aparelhos.
Mais de 218 mil candidatos fizeram inscrição para o Enem no Maranhão este ano. Isso equivale a 4,3% de todo o Brasil. Na capital maranhense, 74.944 candidatos vão fazer o exame nacional. A maioria dos inscritos no estado é do sexo feminino. Serão 130.766 candidatas e 87.316 pessoas do sexo masculino. O Enem 2019 será realizado entre os dias 3 e 10 de novembro. Ligar para o SAMU e pedir socorro só deveria acontecer em casos de emergência, mas não é isso que acontece. Infelizmente, o SAMU recebe vários trotes telefônicos, o que atrapalha o atendimento de quem realmente precisa. Vamos conferir na reportagem de Anderson Mota. Quando alguém liga para um serviço de urgência médica, do outro lado tem um profissional preparado para prestar socorro. Mas uma brincadeira de péssimo gosto pode atrapalhar esse serviço: o trote. O que vai impactar diretamente a isso é a gente deixar de salvar uma vida porque a gente está no atendimento de um trote, né? Então a gente acaba sofrendo isso, principalmente a vítima que está esperando, porque há um tempo-resposta melhor para buscar esse atendimento, o tempo de alguns agravos requer a diminuição dele para ter êxito e uma sobrechance de vida para o paciente. Segundo dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, só nos primeiros 8 meses desse ano, a central telefônica recebeu uma média de 14 mil ligações. Dessas, 23% são trotes. Trote é crime. A gente deixa de salvar uma vida por fato de estar atendendo um trote, né? Então, a população ela precisa entender que isso não faz bem, isso vai acarretar situações grandiosas, que é a vida. Em relação ao ano passado, houve uma diminuição no número de trotes registrados no SAMU. A média do ano passado foi de 38%, resultados de trabalhos socioeducativos. Que um dos projetos é o SAMU nas escolas, que é o SAMUzinho. Também a gente tem um projeto SAMU Solidário, que a gente também aborda esse tipo de assunto para os participantes, para disseminar. Então, quanto mais pessoas souberem o que fazer diante disso e souber o que pode causar de risco, melhor para todos nós. Quem atende as ligações são os técnicos auxiliares de regulação médica, o TARM. O número telefônico fica registrado em um banco de dados e quando a pessoa tenta ligar novamente, os técnicos são avisados pelo sistema que o número já aplicou um trote. Só que nós não deixamos de atender, né? Porque a gente tem que ouvir realmente e confirmar, mas fica registrado em trote e é tomado todas as devidas providências para impedir que aquele retorno seja feito. Uma lei estadual de 2012 trata sobre a prática de trotes dirigidos a órgãos públicos e prevê punições. Ela responde pelo crime, ela vai responder judicialmente ou ela vai pagar multa por esse crime. Então a gente quer deixar claro para as pessoas não fazerem isso, porque há consequências, você vai deixar de salvar uma vida e essa vida pode ser um ente querido nosso. Então a gente busca de todas as formas evitar o trote, porque o trote mata. No próximo bloco eu converso com o ortodontista José Cláudio Freire sobre a perda da dentição em crianças e sobre cuidados para a saúde bucal. Até já.